Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Chegou o final de semana, sexta-feira. Deus abençoe o seu final de semana. Que seja cheio de paz, tranquilidade, né? Que você possa recuperar a sua energia. Então, vamos agora estudar um pouco, ver o que nós podemos tirar com versículos a versículos, pedacinho por pedacinho, vendo o que nós possamos tirar de dentro dessa história para que a nossa vida seja passada num filtro. Então começa assim, né? Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. Quando esse moço diz isso, ele estava falando assim para o pai: Pai, você para mim morreu. Então, se o senhor está morto, eu quero a minha parte na herança. Por quê? Porque os filhos só recebiam a herança quando o pai morria. Não tem como você receber uma herança antes do seu pai morrer. Então ele já estava cuspindo na cara do pai dele, que para ele, o pai dele era morto. E tem outra. A herança, quando era repartida, o filho mais velho ganhava o melhor. O mais velho ganhava a parte maior. O mais novo ficava com a parte pequena, né? Então, ele continua dizendo: e o pai repartiu os bens entre os dois. E ele fez isso. O pai não questionou, pelo que mostra aqui, né? O pai não brigou. Aqui não mostra que o pai esmurrou a parede, bateu na mesa, gritou com o filho: como você pode? Eu estou vivo. Não. Ele falou: você quer? É assim. Isso aqui está mostrando que Deus permite que eu e você viva do jeito que nós queremos. Que nós saímos por nossa vida plantando tudo aquilo que nós queremos plantar. Porque Ele sabe que cedo ou tarde nós voltaremos recolhendo tudo o que nós plantamos, né? E aí, a hora da colheita é a hora do problema, né? Poucos dias depois, o filho moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ele não queria nem ficar perto, né, das coisas que lembravam o pai e a família. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. E aqui somos nós. Aqui somos nós. Nós desperdiçamos tudo o que temos. Muito raramente você vê uma pessoa trabalhando, guardando dinheiro, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa prática, sendo uma pessoa que economiza, sendo uma pessoa que não quer ficar se mostrando, sendo uma pessoa que não quer ficar a rebelia por aí. É por isso que muitas e muitas pessoas não têm nada na vida. É por isso, porque tudo que ganha quer mostrar para os outros que ganhou. Quer comer em lugar caro todo dia, quer frequentar lugares caros todo dia, quer almoçar em lugar caro todo dia, quer comprar as coisas mais caras todo dia, e está sempre precisando trabalhar para que não desmorone tudo, porque ele está sempre gastando mais do que deve, está sempre perdendo tudo que tem. E com coisas, pior que é com coisas, que lá no futuro não vai ter significado nenhum para ele, porque a ferrugem comeu ou o ladrão roubou, né? E aí ele continua. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Ele já tinha vivido essa vida desregrada, fazendo de tudo, né? Jogos, mulheres, drogas, bebidas. É tudo isso que nós fazemos. Ele não é diferente de mim, não é diferente de você. Eu bebia, não usava droga, graças a Deus nisso eu nunca cheguei. Mas eu bebia muito, jogava muito, eu gostava muito de jogo, né? Então é dinheiro desperdiçado. Porque quando você ganha um pouquinho, você já quer aumentar, a aposta. Então você vai sempre perder. Jogo você vai sempre perder. Entendeu? E aí, com essa vida desregrada, começou a ter fome naquele país. Antigamente existia muito isso, porque era poucos, né? O mundo não era essa coisa maravilhosa que tem. A comida era tipo, você morava numa cidade ali,
vamos supor, uma cidade com 100 mil habitantes. Essa cidade ao redor dela cultivava as coisas que ela tinha. E quando aparecia alguma seca aí de 3, 4 meses, pronto, acabava, não tinha mais comida. E aí você tinha que ter alguma coisa guardada. E como você vai ter alguma coisa guardada se a sua vida é desregrada e você não está nem aí para nada, né? Então ele continua. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Porcos para os judeus é uma das coisas mais nojentas que existe. Porco e judeu não moram na mesma frase. Não, porque quando foi formado o povo judeu, lá quando era Israel, que Deus chamou Abraão e formou o povo judeu desse homem, vinham as leis, e as leis disse que carne de porco não comerás. Né? Por causa da sujeira daquele tempo, da sujeira do porco. O porco vive em chiqueiro, não é como hoje, né? E aquele tempo ainda era pior, né? Então, não podia comer carne de porco. E se você colocasse porco e judeu no mesmo lugar, o judeu se matava, né? Porque ele não podia estar perto de porco. Porco era um bicho que, se ele tocasse, ele tinha que tomar banho 10, 15 vezes, lavar a mão o dia inteiro. É um negócio terrível. Então, não cabe na mesma frase. E ali, ele foi colocado para cuidar de porcos. E olha, pior, ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Ele não só foi rebaixado a cuidar de porco, mas que ele foi rebaixado a comer o que o porco comia. Gente, quem come o que o porco come? E aqui nós estamos falando daquele chiqueiro, lamacento, entendeu? Cheio de cocô de porco, cheio de bicho de pé de porco, lembra? Você já pegou bicho de pé? Então, lá estava cheio. E a comida ali, cheia de lama, os porcos rolando, sujando. E ele teve vontade, a fome era tanta que ele sentiu vontade de comer o que o porco comia, mas nem isso davam para ele, a Bíblia diz. Mas ninguém lhe dava nada, nem lavagem. É a comida do porco, a famosa comida do porco chama lavagem, lembra? Caindo em si, ele pensou. Aí ele... Cara do céu! Ele lembrou da família dele, ele lembrou do pai dele, ele lembrou de como os trabalhadores do pai dele, os empregados do pai dele, era bem tratado, era bem recompensado e tinha tudo dentro de casa em fartura. Veja bem, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Comida de sobra. Né? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele diz que primeiro ele pecou contra Deus, porque ele foi contra a autoridade de Deus que Deus colocou sobre o pai dele. Porque quando ele pediu a sua parte na herança, ele disse para o pai dele na cara: você para mim morreu. Então não tinha mais autoridade ali. Ele quebrou todas as autoridades que Deus colocou sobre o pai dele e sobre ele. Né? Então primeiro ele pecou sobre Deus e depois contra o pai. E não mereço ser mais chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Eu não tenho mais coragem, nem eu não posso mais ser tratado como filho pelo que eu fiz. Eu não posso mais. Agora eu vou para o campo, eu vou trabalhar, eu vou ser digno do meu sustento. Ele caiu em si, ele se achava o bonzinho, né? Eu tenho dinheiro, o boizinho, eu faço o que eu quero. Não, agora o negócio mudou, agora a cabeça dele é outra. Agora ele fala: não, cara, eu preciso ser digno daquilo que eu recebo do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Então saí dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. Correu. O homem judeu daquele tempo,
Ele usava saias, né? Você lembra que você já viu, né? Aquela roupa. E perigoso, né? Correr e mostrar os fundilhos. Um homem que mostra a sua nudez é um negócio terrível também. Lembra? O filho de Noé viu o pai nu e foi amaldiçoado, né? Então, e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressam, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel e no dedo dele e sandália nos seus pés. O pai não quis nem saber o que ele fez. O pai não ficou retrucando, não ficou discutindo, não ficou, não, mas você vai ter que não sei o quê, você é um safado. Não. Não, o pai rapidamente procurou tirar aquela conversa dele e vamos recuperar, vamos abraçar, vamos tratar, vamos cuidar. Também tragam e mate o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festar. Esse meu filho estava morto. A Bíblia diz que quando Deus nos encontrou, nós éramos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o morto faz o que para conseguir ressuscitar? O morto faz o que para conseguir se salvar? Nada. Morto é morto. Cristo veio e morreu no nosso lugar, tirou a ira de Deus, aquela paga que nós devíamos receber de Deus e colocou sobre ele e nos tornou justo. E Deus nos deu vida e vida em abundância. É isso que ele dizia. Estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Assim somos nós, cristãos, hoje. Nós que seguimos verdadeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, seguimos as suas leis. Nós somos cristãos. E nós fomos achados quando nós éramos mortos. Nós fomos encontrados quando nós estávamos perdidos. Por Cristo, por Deus nosso Senhor. Que essa semana tenha sido boa para você, que você possa refletir, que todas essas palavras podem bater no seu coração. Não existe morto e nem perdido que Jesus não possa achar. Amém? Deus abençoe você. Final de semana chegando. Juízo.